Com a palavra, deputado e amigo Osmar Terra. 3 minutos. Obrigado, presidente. Eu queria fazer algumas considerações aqui de ordem política e até sobre procurando localizar a causa da ineficácia de programas, de propostas e de leis que visam a controlar o uso de drogas, né? Principalmente quem está dirigindo, né? Mas, de maneira geral, o deputado Edinho sabe que é um assunto que eu me dedico há muitos anos, sou autor da nova lei, da nova proposta de lei sobre drogas, que é muito mais dura do que a lei atual, né? Contrariando os que querem liberar as drogas no Brasil. Aliás, queria chamar a atenção para os deputados, nós já conversamos isso na Comissão de Segurança, está em curso um processo no Supremo Tribunal Federal que, dependendo do resultado da votação em plenário, pode liberar a circulação de drogas no Brasil. Esse assunto vai ficar muito mais grave, né, do que nós imaginamos, né? É um parecer que deve ser julgado agora em agosto, né? É sobre a constitucionalidade ou não do artigo 28 da Lei 11.343, que criminaliza o uso e o tráfico, só que o uso não é punido com prisão, é com penas alternativas, e o tráfico é punido com prisão. E quem está questionando, e aí é um fio condutor que leva, inclusive, a minha visão, por que tem dificuldades de executar esse tipo de política, questiona ideologicamente o direito de usar a droga, que é um direito individual da pessoa usar a droga. Portanto, constitucionalmente não devia ser crime o uso, né? Ora, se liberar o uso, todo mundo vai andar com droga no bolso sem medo de ser preso, todo mundo que usa, né? E vai aumentar, vai proliferar de uma maneira extraordinária o número de pessoas que vão usar, porque tu pode levar para a escola, não tem problema, pode levar para a festinha, para a praça, ninguém pode prender o sujeito por estar usando droga, né? O traficante vai ficar camuflado no meio disso, não se prende mais ninguém, né? Ainda mais se estabelecer, como tem uma discussão aí, estabelecer o usuário até X, quantidade X, e depois disso é que é traficante. Em geral, se calcula por dias, né? 10 dias, 5 dias do uso de drogas e tal. Isso é outro absurdo, porque no momento de estabelecer a quantidade, hoje a polícia avalia a circunstância. O sujeito pode estar com uma pedra de crack no bolso e o outro bolso cheio de dinheiro, ele acabou de vender a pedra, ele é traficante, ele é conhecido como traficante, ele acabou de vender, está com o bolso cheio de nota de R$10, ele é um traficante. Tem que ser preso, tem que tirar da rua. Isso funciona como uma epidemia, nós estamos numa epidemia de drogas. O Brasil aumentou extraordinariamente o número de dependentes químicos, aumentou extraordinariamente o número de traficantes. Por isso que as prisões estão cheias. As prisões não estão cheias por causa da lei. A lei é fraca, é uma lei frouxa que nós temos. As prisões estão cheias de traficantes porque aumentou de uma maneira geométrica o número de traficantes nos últimos anos. Só mais um dado antes de eu fazer a consideração final. O auxílio-doença do INSS para dependência química sempre foi o álcool, a droga mais prevalente, porque o álcool é legal, e por ser legal, as pessoas têm mais acesso. O álcool, até 2006, era a droga prevalente. A partir de 2006, sem diminuir o número de auxílios-doença por álcool, por dependência química do álcool, a partir de 2006, o crack e a cocaína passaram na frente, dispararam, e hoje é 4 vezes auxílios-doença do álcool. Em prazo de 9 anos, nós tivemos uma multiplicação geométrica do número de dependentes químicos em auxílio-doença, imaginamos que nem auxílio-doença tem, do álcool do crack e da cocaína. Então, nós estamos lidando com uma questão política e ideológica. A mesma cabeça que pede a liberdade individual de usar droga, que é um erro, não é liberdade, porque a pessoa que usa droga, ela sacrifica, ela devasta a sua família toda, ela tende a lutar para conseguir a droga de qualquer maneira, isso aumenta os latrocínios, aumenta a violência, e a violência familiar, o número de parricídios no Rio Grande do Sul é extraordinário, aumentou muito com essa epidemia agora do crack, né?
Então, nós estamos vivendo uma situação única no Brasil. O Brasil tem fronteira com todos os produtores de cocaína do mundo, com o Paraguai, que é o maior exportador de maconha, o Uruguai, que se prepara para exportar maconha em grande escala, porque aquela história do Uruguai lá não é para o mercado uruguaio, é para exportar para o Brasil também. Então, nós estamos vivendo... E o governo não faz nada. O governo é completamente tolerante e omisso em relação a isso. As ações do governo são ridículas. São ridículas. E por quê? Porque está infiltrado no Ministério da Saúde, a área de saúde mental do Ministério da Saúde é a favor da liberação das drogas. Inclusive, eles não defendem nem abstinência no tratamento. Imagina, quem dita a política de saúde mental no Brasil acha que as pessoas que usam droga não precisam ficar em abstinência para sair do uso da droga. É só redução de danos. No Ministério da Justiça, a mesma coisa. A briga que foi para aprovar alguns artigos da nossa lei, da nosso projeto de lei, com a pessoal do Ministério da Justiça que queria descriminalizar na prática o uso. O segundo escalão, não o ministro, mas o segundo escalão. Então, e no Denatran é a mesma coisa. Quem faz no CONTRAN, Denatran, não sei onde, tem pessoas defendendo isso. Eles não querem que seja colocada em prática essa exigência do exame de janela, né, ampla. Não quer. Eu vou dar só um dado para vocês. Em Porto Alegre, o Hospital de Clínicas resolveu fazer, é uma das melhores equipes do mundo de psiquiatria, né, e de estudo de droga, estão lá no Hospital de Clínicas, no Rio Grande do Sul. Eles resolveram pesquisar durante o ano de 99 todo, de 2009, todos os motoristas de acidentes graves que tinham vítimas fatais nos pronto-socorros de Porto Alegre, os principais pronto-socorros da região metropolitana. Qual foi a surpresa? A maconha mata mais que o álcool. O número de motoristas pegos com uso no exame toxicológico usando maconha, com vítimas fatais no seu veículo, era maior que o número de álcool. Tu imagina, se nós controlando o álcool com o bafômetro conseguimos reduzir em 20%, 30% o número de acidentes, imagina se nós controlássemos, fosse obrigatório, por que não, o exame das outras drogas? Estão querendo transformar o nosso país num narco-estado? Né? Então, eu acho que nós temos que localizar nome e sobrenome dos funcionários onde, no poder de decisão da execução dessa lei, que estão boicotando. Precisa vir a público isso. Não é a questão, nós temos condições de laboratório, nós temos condições, deputado. Nós temos condições em todos os níveis de realizar esses exames. Eu, como secretário de saúde, fui 8 anos secretário de saúde no Rio Grande do Sul, uma das piores coisas que eu vi na minha vida foi um acidente com, eu acho que uns 26 mortos num ônibus por um caminhão que o motorista estava visivelmente drogado, atravessou a pista e pegou o ônibus. 26 pessoas morreram num acidente só. Imagina quanto disso não acontece no Brasil sem exame, sem saber se o sujeito estava dependendo. Esse que causou esse acidente, todo o quadro era de uma pessoa drogada, mas não foi avaliado, não foi feito exame toxicológico. É isso. Cada dia estão morrendo pessoas e isso nós temos que botar na conta dessas pessoas que estão dificultando a execução da lei. Eu só queria dar esse depoimento. Muito bem, deputado Osmar Terra, parabéns aí. Nos conhecemos há um bom tempo, sei do trabalho de Vossa Excelência na Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul e é um estudioso sobre este assunto e que poderá nos ajudar muito aqui também em nossa comissão. Muito bem. Eu quero inicialmente dizer que não sou contra o exame toxicológico, porque parece que eu sou contra. Na minha atividade profissional, policial, trabalhei mais de 5 anos no Departamento de Narcóticos e fui representante da Polícia Civil em 2 oportunidades no Conselho Estadual de Entorpecentes de São Paulo. Sei que a droga tem feito um estrago muito grande no nosso país. O nosso lema no Denatran é preservar vidas, em razão do número de acidentes
que é injustificável. É preciso dizer que o trânsito ele se baseia em 3 pilares: educação, engenharia e fiscalização. Recentemente, na cidade de São Paulo, fizeram uma pesquisa e se constatou que menos de 1% dos infratores são punidos no trânsito. Menos que 1% são punidos. Isso significa que a educação é esporádica, as campanhas são esporádicas, isso significa que a fiscalização é esporádica, não é permanente, diuturna, e por isso é que menos que 1% dos infratores não são punidos. Com relação ao problema do adiamento, em primeiro lugar, não foi uma ação aleatória do CONTRAN. Antes de se editar uma resolução, os corpos jurídicos se manifestam. E a consultoria jurídica, se manifestou a respeito do que o legislador disse nesse parágrafo o artigo 13, o parágrafo único. Caberá ao CONTRAN estabelecer adequações necessárias ao cronograma de realização dos exames, alegando que nós poderíamos, sim, juridicamente era um ato perfeito, poderíamos, sim, adiar a realização dos exames. Com relação às instituições policiais que fazem o exame para aqueles que se inscrevem nos concursos de ingresso, eu quero dizer que eu fui autor de um anteprojeto de lei que foi ter ao governo de São Paulo, como professor da Academia de Polícia de São Paulo, pedindo que o exame fosse realizado também pela Polícia de São Paulo, já que outras instituições policiais no Brasil já tinham adotado essa medida. O que eu sempre repito é que o ingresso na polícia é de 100 candidatos, de 200 candidatos que prestaram concurso. Nós estamos falando em 80 mil exames por mês. Os senhores, acredito que todos, já renovaram as suas carteiras de habilitação. Eu tenho mais que 70 anos. E a última vez que renovei a minha carteira de habilitação em São Paulo, numa das clínicas que existem, várias espalhadas pelos bairros de São Paulo, aliás, eu fui numa que eu estava acostumado a ir, o médico morreu, eles fecharam aqui a clínica. Então, fui numa outra aleatoriamente, com mais de 70 anos. O exame demorou 4 minutos. 4 minutos. Ele me perguntou, o senhor toma continuamente algum medicamento? Não, não tomo. O senhor já fez alguma cirurgia? Não. O senhor sofre do coração? Não. Leia ali. Li. Parabéns. O senhor foi aprovado. Então, essa coleta pelos DETRANs, pelas clínicas que estão aí, não vai dar credibilidade ao exame, não. Não vai garantir. Não vai. Não vai dar credibilidade.
Todos esses aspectos foram sopesados e analisados. Os exames não serão feitos no Brasil, eles serão feitos nos Estados Unidos. Quanto custará o exame feito nos Estados Unidos para o trabalhador, o caminhoneiro? Nós temos milhares de caminhoneiros que são autônomos, não trabalham em transportadoras. Então, isso tudo tem que ser sopesado. Nós não somos contra, nós queremos que o exame tenha credibilidade e que seja factível. Só isso que nós queremos. Enquanto isso, vão morrendo as pessoas. Não, as pessoas morrem também, e muito mais, por falta de fiscalização. Eu acabei de dizer que nem 1% dos infratores são punidos no Brasil. Falta de fiscalização. Óbvio. Fiscalização e educação no trânsito devem ser rotina, devem ser diuturnas. Eu defendo até a tese que no curso primário nós teríamos que ter uma disciplina sobre trânsito seguro. Trânsito seguro. Ninguém é contra o exame. É preciso que ele seja racional e que ele tenha credibilidade. Eu preciso agir de forma lógica e racional. Eu não posso agir de outra forma. Eu não quero que esse exame seja mais um jeitinho brasileiro de trocar o material. É preciso que haja credibilidade. Eu tenho uma responsabilidade muito grande. Nós, do Conselho, temos uma responsabilidade muito grande. É necessário que façamos as coisas de uma forma racional. Eu não posso agir de forma sodada. Eu tenho 9 netos. Eu tenho preocupação com o trânsito no Brasil. Acho que ninguém tem mais do que eu. O cargo que eu ocupo exige que eu me preocupe com os acidentes, com as mortes no trânsito. Que não temos nada oficial, mas foram, ano passado, mais de 50 mil mortes. Isso é uma calamidade, mata muito mais do que matou o trânsito do Brasil, vem matando muito mais do que as últimas guerras. Eu tenho essa consciência. Eu quero só que os senhores entendam que ninguém no Denatran ou no CONTRAN é contra o exame. E a responsabilidade, eu chamei os responsáveis da coordenação quando nós tínhamos apenas 3 laboratórios. Que a resolução falava em entidades laboratoriais, não falava em laboratórios, a lei que fala em laboratórios. Porque, na realidade, são entidades laboratoriais porque encaminham o exame para ser realizado nos Estados Unidos. Eu chamei o coordenador e disse, mas só três laboratórios foram credenciados por um Brasil imenso, com 12 milhões de motoristas profissionais. E eles disseram, os pré-requisitos impedem que outros laboratórios se credenciem. Eu fiquei atônito com isso. Pelo que eu vejo aqui nas minhas anotações, eu devo ter respondido as perguntas que foram formuladas. Ok. Carlos Terra, 1 minuto. Eu me preocupa muito quando se faz uma lei e tem uma questão bem objetiva para ser resolvida, ela não acontece. Né? Aí faz esse discurso que o doutor Alberto está fazendo, o problema é educação, a polícia tem que apurar melhor, aí faz um discurso comprido que não leva a nada, não tem proposta nenhuma, simplesmente para não fazer aquilo que está sendo proposto concretamente. Então, eu acho que toda essa questão técnica aí, se vai ser lá, se vai ser aqui, no exterior, não é? Tudo isso é resolvido muito rápido. É só botar em execução. Não me venha dizer que tem que fazer 80 mil exames, então não vão fazer nada. Porque todo dia estão morrendo pessoas vítimas de motoristas drogados.
E o responsável é o doutor Alberto Angerame, que está agora defendendo essa posição de não fazer os exames. Eu acho que esse exame tem que ser feito de um jeito ou de outro. Toda vez que eu vi uma notícia de um acidente grave, doutor Alberto, eu vou lembrar do senhor. E vou lembrar do seu nome na tribuna da Câmara de Deputados. Porque isso não dá para ficar... Nós não podemos ser coniventes com essa omissão. Nós temos que exigir, enquanto Casa do Povo, que votou uma lei, que está vendo a maior matança do trânsito do mundo. O Brasil tem a maior matança no trânsito do mundo. E quando se tem uma coisa concreta, não se faz, se alega motivos etéreos, a educação e não sei o que, para não fazer. Está assim hoje o Brasil. Está assim. E no trânsito, agora eu estou constatando que está pior do que eu imaginava. Nós entendemos que, se for implantada, deputado Osmar Terra, e seria a nossa última sugestão acordada aqui, do deputado Hugo Leal e também com o Nelson Marqueselli, que nos faz presente no problema de saúde, que, se for implantada, haverá investimentos laboratórios no Brasil, porque vai haver demanda. Então, o grande objetivo... Nós estamos fazendo um esforço inaudito para que os exames comecem no dia 1º de janeiro. Quanto à indagação do senhor, nós estamos operando também uma profunda reformulação em tudo que diz respeito a trânsito. Formação de condutores, exames médicos e etc. Pelos erros que observamos, com relação à formação de condutores, muitos condutores que se envolvem em acidentes porque são imperitos, portanto, não foram convenientemente formados. Isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, é preciso que o exame tenha credibilidade. Eu acho que fazer as coisas de forma assodada, eu visitei as 3 clínicas que foram credenciadas, visitei as 3. Nessas 3 clínicas, só havia uma cadeira e uma mesa e uma moça. Nada, nada. O espaço físico e uma mesa, uma cadeira e uma secretária tomando conta, neófita completamente no assunto. fazer umas perguntas e liberar. Então, eu tenho... Só está fazendo uma denúncia grave. Não, fica grave, registrado aqui, nós precisamos apurar isso. Agora, o senhor, em nome disso, não está fazendo mais nada. Estou fazendo. Claro que não. Estou tomando as providências. Estou tomando as providências, sim, que me competem. O que eu quero é que o exame tenha credibilidade. Eu sou médico, eu sei um exame quando tem credibilidade. O exame não vai ser feito no Brasil. O laboratório do Estado do Rio Grande do Sul não pode produzir esses kits. Todos, tendo boa vontade, tendo preocupação no CONTRAN, vai atrás e resolve. Vai atrás e resolve, não fica arrumando desculpa não fazer. Boa vontade. Senhor, com a palavra. Peço que os deputados não interrompam. Boa vontade nós temos. A equipe está empenhada. Nós sabemos que é fundamental.